Então, iniciando a nossa gravação da nossa mentoria de hoje. Vocês estão vendo aí? Tá tudo certo aí? Estão vendo a minha tela? Deixa eu só ampliar essa tela aqui para ficar melhor. Então, setembro chegou e bora florescer com setembro. Setembro está trazendo para nós aí oportunidades maravilhosas, seja de LRP, seja de cadastramento. O Spearmint é o óleo do mês. Com 125 PVs até o dia 15 você ganha ele, é um óleo que tem um valor agregado bem legal. E ao fazer 200 PVs ou 230 ou 250, você tem várias possibilidades aí de brindes, né? Com 250, gente, o Vetiver 15 ml, o Vetiver Touch, o kit essencial e o Spearmint, se fizer até o dia 15, né? Que você ganha, então, uma possibilidade aí em LRP de acessar produtos que valem, né, para o compartilhamento aí um valor de mais de R$ 1.000. Fora o Rose Touch, que está com 10% de desconto, então as flores aí, né, a abundância das flores, da maior frequência energética dos óleos, nesse mês de primavera maravilhosa. Então, além disso, os brindes do Clube Silver é o Zengest Rolon, até de 100 PVs a 399 e acima de 400 PVs, então o Zengest Rolon e o Motivate. Lembrando, né, que temos algumas participantes do Clube Silver e existe também, né, um número aí, uma quantidade limitada aí de possibilidades de acessar os brindes. Daí precisa ser conversado com as participantes, tá? O que eu trago hoje para vocês? É, Vocês já ouviram falar no livro A Arte da Guerra? É um livro que foi escrito já há mais de 2.000 anos, né? 400 anos antes de Cristo. E eu estou lendo A Arte da Guerra para Mulheres, que é bem interessante. E as nossas reuniões de segunda eu busco sempre trazer isso, né? Esta mentoria mais geral, voltado mais para a parte conceitual. E nesse livro, A Arte da Guerra, ele trata, né, esse Arte da Guerra para Mulheres, ela vai tratar aqui sobre alguns conceitos, né, que o livro original, A Arte da Guerra, trabalha no seu primeiro capítulo. E o primeiro deles é o Tao, o Tao da física, que é a retidão. Esse livro, né, então foi escrito, A Arte da Guerra, o original foi escrito há 460 a.C., aproximadamente, ninguém sabe exatamente a data, né, por Sun Tzu, e ele é um tratado, né, então chinês aí, sobre estratégias para se chegar à vitória e à paz, né, então a arte da guerra não é guerra, né, mas é sobre vencer sem lutar, né, de forma estratégica. E ele trata especialmente sobre essa questão dessa nossa aceitação pessoal, né? Porque o inimigo somos nós, e sobre o equilíbrio entre esses deveres, né? Principalmente para nós mulheres aqui, que temos família e profissão. Como a gente equilibra isso? Esse livro ele vai tratar sobre os 5 elementos essenciais, né? Que o livro original Arte da Guerra trata no seu primeiro capítulo, e o primeiro deles, hoje a gente vai conversar sobre a questão de retidão, sobre a questão de postura moral. No yoga a gente chama dos yamas e niyamas. E sem essa retidão, sem essa postura, sem esse posicionamento, é o que ele fala, né? Não adianta, porque lá na frente será cobrado. E eu vejo que isso está muito conectado, né, com o próprio propósito também da do Terra, né? De sempre perguntar qual é o teu porquê. Então, nesse livro, a autora ela diz que o tal significa o caminho, né? Essa retidão, essa moral, que é a força que está por trás de toda a criação, de todo o movimento, é a força que deve estar por trás de toda a criação, de todo o movimento, porque é sobre tudo que é bom, sobre tudo que é brilhante, né? É o diamante que está sendo aí lapidado, sobre o que é justo, o que é criativo, o que é o fluxo da vida, o que é inovador, arrebatador, doce, alegre,
tem origem no tal. Tem uma citação nesse livro, né, de uma escritora norte-americana, Ellen Keller, que, na verdade, é, ela escreve então sobre felicidade. Ela fala que felicidade não é só satisfação pessoal, mas é essa fidelidade, né? É você não se trair, é essa fidelidade a um propósito digno. E qual é o propósito de vocês, de cada uma de vocês? Nesse livro ela fala que o tal é a base de tudo, né? E se a base não está acertada, é igual na arquitetura, né? Se a fundação ela não está bem feita, vai desmoronar. E não adianta construir porque vai desmoronar de novo, né? Então, se você não consegue se convencer ou convencer o seu grupo de que abraçou uma causa justa e moral, é melhor desistir do projeto, né? É sobre crença. E isso a do Terra nos traz, né? Isso a gente vai vendo essas crenças e como isso vai expandindo ao longo de cada ranking que a gente atinge. Ela fala que a estratégia, na verdade, é o bom senso, né? Sempre ter o bom senso, esse equilíbrio entre a emoção e a razão. E que todo projeto ou situação, em todo projeto ou situação, existe essa retidão, existe esse tal, essa integridade que é conectada diretamente à naturalidade, à questão orgânica, à natureza. Então, ela fala que faça a coisa certa e o resultado certo virá a seu tempo, né? E cada um tem o seu tempo. Então, às vezes, não adianta só querer, né? Acelerar e tentar aí colocar o tempo que não é natural. É óbvio, aproveite as oportunidades, aproveite a janela, né? Mas existe um ritmo na natureza que se aplica a todos os aspectos da vida e ele é infalível, principalmente, né, quando se tem consistência e ela vai falar então que as raízes do pensamento estratégico ela está voltada para as questões naturais. Então observe a natureza, como ela se desenvolve. E que a estratégia também tem que ser consistente e confiável. Então tem que fazer todo dia, né? Para que ela seja realmente aplicada de forma adequada. E que a gente possa identificar os princípios que atuam na natureza e se harmonizar com eles, né? Tanto uma pessoa como um país podem ser inconquistáveis, né, pelo fato de saberem ceder. E tem coisas que a gente não pode deixar conquistar mesmo, né? E outras sim, né? Adotando o princípio dessa docilidade. Então, que a gente coloque o nosso feminino sempre a esse servir, né? E existem coisas que não dá para conquistar, porque senão você perde aí a essência. No livro ela fala que o pequeno ele pode superar o poderoso, né? E isso a gente consegue ver. Ela faz a analogia a uma pedra, né? Que uma pedra parada na beira de um rio, ela está ali. Agora, se a gente aplica, às vezes, né, à beira de um abismo, né? Aplica um esforço sobre essa pedra, por mais pequeno que seja esse esforço, essa pedra em queda, ela vai ter uma força completamente diferente do que a pedra ali parada. E, e tudo isso, e esse esforço, é importante que a gente aplique na hora certa, no momento certo. Então, tudo depende desse momento, né? Causado seja pela gravidade, no caso da pedra, e por essa precisão do impulso. Então, às vezes, não é só ficar no esforço, né? Mas com um pequeno esforço, por menor que seja, e que vai incorporar movimento e precisão dessa liberação, você vai ter o poder, né, de superar o poderoso, e de elevar aí os rankings, e qualquer outra, né, o que você procura, né? Seja lá o que que é. Ela fala que é fundamental a gente prestar atenção ao perfeito uso desse momento,
desse gap aí, dessa janela de crescimento, né? Igual o crescimento de uma pessoa. Se passa determinado momento de janela de crescimento e a criança não se desenvolveu, não vai desenvolver depois, né? E é importante se prestar atenção nessas janelas para se criar o sucesso. Então, fiz analogia, né? Que é isso que a gente faz com os bobos, né? Por exemplo, muitas vezes para pular de ranking, que foi o que aconteceu com várias pessoas esse mês, né? E o ranking, ele tem que ser visto não só como manutenção lá do negócio, mas como realmente é um momento de elevação, né? Mas aí vocês podem perguntar, tá, mas e aí? Como mantém depois? Porque não adianta só chegar, tem que manter. Aí a manutenção ela é feita, né, com essas estratégias, seja de design, seja estratégia de marketing, cada uma vai ter a sua. E inclusive eu vejo assim a estrutura do poder de três como essa estrutura que te permite persistir, permite manter, né? E aí você escolhe, né, o que lhe cai melhor, o que faz sentido para você, né? Essa é a minha visão, né? Não existe o certo nem errado. A estratégia, ela fala que a estratégia é essa precisão desse impulso que com o mínimo de esforço é capaz de liberar esse nosso momento aí de elevar ranking, de chegar a determinadas conquistas ali. É fundamental que você observe o que move cada pessoa, seja teu cliente ou seja teu líder. Né? Algumas pessoas são movidas a determinadas, né, sei lá, motivacionais ou determinadas, ah, ou gosta de palco, alguns gostam de palco, outros gostam, né, clientes, né, alguns, eles só acessam se for em parcelamento, outros é a questão do desconto, outra questão do óleo a mais. Então, cada um se move por determinadas características. Observa esses detalhes, isto é fundamental. E é falado também nesse livro que a estratégia, ela pode ser tanto defensiva quanto ofensiva, né? A defensiva você deve usar quando a vitória ela ainda é incerta, né? Ainda não se sabe aí, não está tão garantido. Já a ofensiva é quando tu tem uma maior probabilidade aí de vitória. Então, quem vai pôr essa estratégia em ação, né? Essa pessoa ela precisa ter moral para colocar, moral impecável, né? Para colocar essa estratégia em ação. Até porque tem que se ter, né? Esta ética inabalável, né? E sólido conjunto de valores morais. Essa ética é esse pano de fundo, né? Puro branco ali, a integralidade pura ali e clara, onde se é possível ver, né? Muitas vezes a desonestidade alheia. Daí quando você sente isso, cara, a confiança está quebrada. E quando a confiança está quebrada, é muito difícil o negócio evoluir, né? Então, eu falo ela porque eu estou falando do livro que ela escreveu, Arte da Guerra para Mulheres, né? Mas o autor original do livro A Arte da Guerra é um homem. Então, eles falam que sem o tal, quanto mais você tenta usar de estratégia, mais essa estratégia se volta contra você. Isso é muito interessante. Então, quando não está alinhado, gente, não adianta, né? E tudo que é contra o tal vai se destruir uma hora, vai cair. Então, adote as estratégias com muito cuidado e total integridade a você e a sua essência. Até porque no universo não existem conquistadores eternos, né? Todos os grandes líderes aí já caíram, todos os grandes impérios, né? Olha o Império Romano, né? Já caiu, então o Sol nos proporciona, ele fala, né? Dias longos e curtos. E a Lua tem fase crescente e minguante. Então, tudo uma hora que sobe, desce, né? Esse equilíbrio é a característica da natureza. Nesse livro,
na obra original, né, eles falam que a mulher tende a encontrar mais facilmente essa harmonia, seja pela intuição que nós temos ou a sensibilidade, né, muitas vezes para aceitar. Isso é muito importante porque nos torna flexível, nos torna resilientes para aguentar o processo. Já o homem, e aqui quando eu falo homem e mulher, observem também que são características positivas e negativas, a força feminina e a força masculina que está dentro de cada um de nós. Né? Existem mulheres muito mais yangs, muito mais masculino do que feminino. Então, que a gente saiba, né, fluir essas duas energias. Tá? Que essa força masculina, então, né, que, claro, teoricamente estaria mais expressa nos homens, né? Essa força ela é mais competitiva, ela vai mais para o enfrentamento, para o centramento, né? E aí o que a gente precisa é encontrar esse equilíbrio, né? Essa compaixão. Aqui uso inclusive a palavra compaixão mais do que empatia, né? Porque empatia é se colocar no lugar do outro, né? Eu não quero me colocar no lugar de ninguém. Eu quero olhar, entender ali o que está acontecendo, mas cada um que ocupe o seu lugar, né? E, e trabalhe aí com toda a sua, com tudo que vem, né? De trás e para frente. Então, é compaixão e cooperação ou colaboração, né? Isso é fundamental. Ela fala, no caso, a autora desse livro, que muitas vezes a gente responsabiliza os homens, né? Porque existe essa desigualdade entre mulher e homem, que responsabilizar esses homens por essa desigualdade entre o sexo é contra o tal. Por quê? Porque nós somos um, somos natureza. Nós mulheres, ela fala, nós mentimos para nós mesmas, né? Porque a gente acaba não tendo a coragem de se descobrir quem a gente realmente é e o que cada uma de nós consideramos certo, né? E a gente não tem a honestidade nem de comunicar isso, a honestidade sobre o que você é e o que você quer para a vida, muitas vezes, e a gente fica se escapando, né? Então ela fala: pare de se trair a si mesma. Saia dessa indecisão, que é a indecisão só para a vida. Na verdade, ela fala pare de ter medo, né? Resumindo aqui. E que a gente tem que se orgulhar da nossa escolha. Ela fala da necessidade dessa fortaleza de espírito, que é fé. Fé, né? Fortaleza de espírito. Tudo que se refere a nós, sejam as nossas roupas, as nossas atitudes, é uma declaração do que a gente pensa a nosso respeito e do relacionamento que a gente tem com o nosso trabalho. Então, ela pega muito essa questão assim, né? Alinhe, seja a forma que você fala, seja a roupa que você usa, né? Crie o seu próprio palco, expresse essa sua personalidade e para isso é preciso ter coragem para ser você mesma, assumir, né, a sua essência aí, e ser protagonista do próprio palco. Ela fala muito em trabalhar a confiança, essa linguagem corporal, a comunicação, sem vergonha. Sem vergonha mesmo. É para ser sem vergonha. Então ela fala da necessidade de a gente de conhece-te a ti mesmo. Bom, vários, né? A filosofia já fala isso, né? Não tenha medo. Sempre que as tuas ações estiverem alinhadas com o tal, haverá um destino glorioso à tua espera. Porque o tal é alinhamento com a vontade do céu e a bondade da raça humana. É lindo, né? Achei fantástico. Até porque ela fala que o mundo não é puramente físico, mas é metafísico. Né? O mundo é tão físico quanto mágico. Isso a gente vê muito claro na do Terra, no nosso trabalho, né? Que trabalhamos com energia, do Terra é trabalhar com energia. Então, se o ser. E ela fala algo que eu achei muito legal, né? Porque às vezes a gente fica se culpando, né? Ou com vergonha, né? Se o teu objetivo é progredir, e se o seu porquê é fazer mais dinheiro, né? Mais lucro,
né? Ou seja, ou pode ser pela responsabilidade, por querer desenvolver pessoas, ou por criar mais espaço para se expressar. Não importa, tá tudo certo, tanto um quanto o outro, tá tudo certo. Agora, no entanto, se você não fizer o trabalho em si, o trabalho precisa ser feito, né? Não dá para se esconder. Tem que fazer o trabalho em si. E o trabalho começa primeiro por dentro, de dentro para fora. Se não fizer o trabalho em si, a base do desejo, né, que é a base do desejo pelo teu sucesso, se você não fizer o trabalho em si, a sua motivação não te sustentará. Só de motivação não se vive. Ou seja, gente, ela não fala a palavra, mas eu estou dizendo aqui porque é o que o yoga fala. Tudo isso é seva, é sobre servir. É muito mais sobre o outro do que sobre a gente. É muito mais sobre colocar o óculos do outro do que só olhar com a nosso filtro. Então tem que abrir o coração, né? E aí você chegará no topo com poder, porque muitas vezes o que que acontece, né? Se só se faz por essa questão do dinheiro, tudo mais, que não tem problema, né? Querer mais dinheiro ou querer mais, não tem problema. Mas se for só isso, né? Você chegará no topo com poder e dinheiro e descobrirá que não gosta de si mesma e detesta o que faz. E como é claro isso? Quantas pessoas eu falo? É triste ver isso. Quantas pessoas eu falo, assim, eu não aguento mais o que eu faço. Isso é muito triste. Isso é um desperdício de energia, né? É, se não se tem um objetivo justo, o resultado é o fracasso ou esse terrível enfadonho. E hoje, com essa inconstância, né, do mundo dos negócios, ela fala, faça sempre a pergunta: é a coisa certa a fazer? Isso é a coisa certa a fazer? Né? Ou aquela pergunta que a gente já falou aqui: para onde queres que eu vá, coração? E faça a coisa certa e os resultados certos aparecerão. Porque o tal sempre salva e leva à vitória. E isso é maravilhoso, né? Isso por isso é fundamental você ter muito claro qual é o teu propósito. E sempre que o teu motivo passar do seva, ou do servir, ou do serviço, só a ambição, ou do saber para a ignorância, mais ficará provado que ele é insustentável. Então, quanto mais pessoas você servir, quanto mais pessoas você tocar, quanto mais corações você tocar nesse planeta, e quanto menos você prejudicar, maior será o seu verdadeiro sucesso. É isso que eu quero dizer hoje para vocês. Eu vou parar de gravar e aí a gente